A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Na terceira aula desta semana no TV Elas por Elas Formação Eleições, a socióloga Tica Moreno vai tratar sobre a política de creches. Olá, companheiras, eu sou a Tica Moreno e essa é a nossa terceira aula sobre o cuidado aqui no Elas por Elas. Hoje o nosso assunto é cuidado de crianças pequenas e mais especificamente eu vou conversar com vocês sobre o tema da política de creches. Essa política que tem um lugar central na política de cuidado, fundamental, se a gente olha na história, na construção do feminismo no Brasil, e uma política em permanente disputa. Eu organizei essa aula em 3 partes. Na primeira eu vou retomar um pouco os vínculos entre o direito à creche como um direito de dupla titularidade, então um direito das crianças e um direito das famílias, principalmente das mulheres. Na segunda parte vou falar um pouquinho sobre como está estruturada a política de creches no Brasil, um pouquinho do histórico, dos avanços que a gente teve na política de creches, mas também dos riscos e dos retrocessos. Na verdade, a terceira parte é justamente isso, os riscos e os desafios na política de creches no Brasil. Para começar essa parte do vínculo entre a política de creches como um direito das crianças e um direito das mulheres, eu vou trazer para vocês um trecho de um manifesto de luta por creche, que eu gosto muito, que é de 1979, quando, nos anos 70, né, aqui no Brasil, teve um movimento grande de luta por creches, né, um movimento que inclusive faz parte da fundação do que é o feminismo no Brasil, e é desse movimento que tem, esse movimento que fez esse manifesto, que eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. O manifesto diz assim: somos trabalhadoras um pouco diferentes das outras. Somos diferentes, em primeiro lugar, porque não nos reconhecem como trabalhadoras quando trabalhamos em casa 24 horas por dia para criar condições para todos descansarem e trabalharem. Somos diferentes porque quando trabalhamos também fora, acumulamos os 2 serviços, em casa e na fábrica, e sempre nos pagam menos. Trabalhamos mais e ganhamos menos. Se bem que os filhos, como não são só filhos da mãe, interessam a toda a sociedade. A sociedade é que deve criar condições para que estes trabalhadores de amanhã possam se desenvolver em boas condições de saúde e formação. Creches são nosso direito. Então, esses trechos do manifesto já dizem muita coisa, né? Eles afirmam o reconhecimento do que é a divisão sexual do trabalho, eles afirmam como o cuidado, a criação das crianças é fundamental para a sociedade e para a reprodução mesmo da força de trabalho. Então, coloca nesses termos a necessidade de que a sociedade como um todo assuma a responsabilidade também pelo cuidado, pela criação das crianças. Esse manifesto também traz essa dimensão da divisão sexual do trabalho, que mesmo quando as mulheres trabalham fora, ganham menos. E traz também essa questão que é tão importante quando a gente fala sobre cuidado no âmbito do feminismo, que é o reconhecimento do trabalho de cuidados, do trabalho doméstico de cuidados, como trabalho, né? Não como algo que as mulheres fazem só por amor. Então, quando a gente olha para esse manifesto, estão aí colocados elementos que até hoje são importantes para a gente reivindicar a partir das mulheres
o direito à creche. O movimento de luta por creche, ele teve um papel super importante, inclusive com essa perspectiva de que o filho, slogan, né, de que o filho não é só da mãe, no processo da Constituinte no Brasil, e foi fundamental para garantir que o direito à creche tivesse inscrito na Constituição Federal de 1988. O direito à creche é um direito de dupla titularidade, né? Então, como eu disse, aparece como um direito das crianças e um direito das famílias, e aí, a partir daí, também é vinculado com o direito ao trabalho, né? Também tem um antecedente, né? Antes da afirmação do direito à creche na Constituição de 88, as creches já aparecem na CLT, né? E como parte, inclusive, de reivindicações e lutas das mulheres trabalhadoras naquela época. Um estudo muito bom da Gláucia Fracaro, que está publicado sobre as lutas das mulheres trabalhadoras nesse período antes da consolidação das leis trabalhistas, né, da CLT, traz essa perspectiva, apontando que já ali o direito à creche se vinculava, né, a creche se vinculava com um direito das trabalhadoras, obviamente das trabalhadoras formais, mas também com esse limite de que, ao mesmo tempo que era um direito que está escrito, enunciado, não era necessariamente efetivado por conta da ausência de fiscalização. Bom, então, importante para a gente entrar nessa segunda parte, que é sobre a política de creches hoje, os caminhos dessa política, a gente, então, ter isso em mente, né? Entender o impacto que o acesso à creche tem na vida das mulheres, nas condições das mulheres trabalharem fora e ter também a sua autonomia econômica, autonomia sobre o tempo, autonomia sobre a vida. Depois da Constituição de 88, outras legislações foram importantes para ir consolidando o direito à creche, estruturando o direito à creche na sociedade brasileira. Uma delas, bom, não vou fazer um histórico de tudo, mas uma delas é a LDB de 96, que foi quando a creche, junto com a pré-escola, passa a ser considerada, definida como a primeira etapa da educação básica no Brasil. Então, localiza a política de creches como parte da política de educação. E daí, até o momento que a gente vive hoje, né, teve um chão. Então, a gente pode pensar que o lugar da política de creche estava mais na assistência social, né? A creche era uma política vinculada com a assistência social, e aí acontece uma transição da política de creche, da assistência social, para a educação. Eu queria chamar a atenção para vocês que essa transição, ela conformou as bases para ampliação do direito à creche, né, para a compreensão da creche como um direito também das crianças, inclusive rompendo com estigmas sobre a creche como se fosse um depósito de crianças, né, um lugar que as crianças só ficariam quando a mãe não tivesse onde deixar, não tivesse ninguém em casa, não tivesse uma sogra, não tivesse avó, não tivesse normalmente outra mulher para ficar com a criança em casa. Então, essa noção de que a creche é também um direito da criança é fundamental para esse lugar aí da creche na política de educação, e o que, inclusive, permite a gente ter um horizonte mais de universalização. Combinando isso com o que a gente já falou nas outras aulas, acho que é importante lembrar que a gente, nas políticas de cuidado, tem sempre dois princípios, né, dois horizontes e processos importantes. Um é a desfamiliarização, que tem a ver com tirar o cuidado como uma responsabilidade única da família, e outro é a desmercantilização, que é que o cuidado não seja só uma mercadoria, né, que as pessoas podem acessar quando tem dinheiro,
mas que seja efetivamente um direito garantido pelo Estado. Bom, aí essa transição da assistência social para a educação, ela se deu principalmente nos anos 2000, né? Se não me engano, ela se concluiu em 2010. E com essa transição, então, tem essa mudança, inclusive na perspectiva do lugar, né, da creche na sociedade e na vida das crianças, da importância na vida das crianças, mas fundamentalmente um ponto que eu queria chamar a atenção também que isso dá as bases para ampliação do financiamento das creches e a expansão do direito efetivo à creche, né? Com essa transição, a gente tem também uma mudança na regulamentação do trabalho das trabalhadoras de creche, que passam a ser profissionais da educação, ou seja, passa a ser exigido, inclusive, o diploma de ensino superior em pedagogia. Então, são professoras de creche, né, que cuidam e educam as crianças no cotidiano. Essa é a prática de trabalho. Isso também é importante a gente ter em mente, porque a gente teve uma mudança, inclusive, no perfil das trabalhadoras de creche, né? Antes, na assistência, ainda tinha muitas trabalhadoras que só tinham concluído o ensino médio, e aí, então, você tem essa mudança, e se a gente olha para os dados sobre essa mudança do perfil de creche, das trabalhadoras de creche, a gente vê alguns aspectos importantes para a nossa conversa. Entender, né, que a pedagogia, e no caso, quando a gente pensa especialmente na formação de professoras que vão trabalhar com educação infantil e nas creches, ela é uma carreira mais feminina, ela é uma carreira mais popular e ela é uma carreira mais negra, né, com presença de mais estudantes e profissionais negras do que as demais. Esse processo de profissionalização da docência na creche impactou, então, uma camada popular, né, de mulheres trabalhadoras, e aí os estudos mostram, né, como que várias mulheres que já trabalhavam em creche passam tem essa transição, inclusive, que vão se formar para ter o diploma de pedagogia e trabalhar como professoras, né? Então, elas fazem essa transição. Então, impactou uma camada importante das mulheres trabalhadoras e qualificou as práticas, né? Sistematizou, inclusive, as práticas de cuidado e educação na creche. É importante a gente olhar também para essa dimensão do financiamento, né? E entender isso como parte de disputas políticas colocadas na nossa sociedade, inclusive nos nossos governos. Então, de 2007, por exemplo, o Fundeb, que garantiu muito do financiamento para a expansão das creches e da educação infantil. Foi uma luta das mulheres, inclusive, para garantir que as creches estivessem no Fundeb. E depois, uma outra política que foi bastante importante também foi o Brasil Carinhoso, quando o governo federal colocou mais investimento para ampliação das creches voltadas para a criação de vagas para as crianças de famílias que estavam no cadastro único, né, que recebiam o Bolsa Família. Isso foi em 2012 e impactou bastante essa base da sociedade brasileira para ampliar o acesso à creche. Bom, o acesso à creche nesse período, né, a gente pensa a transição da assistência social para a educação, e ao mesmo tempo, se a gente pensa essa ampliação do financiamento a partir de 2007 e também considerando 2012, teve um impacto muito significativo. Em 2003, a gente tinha, entre as crianças de 0 a 3 anos, 15,5% estavam frequentando creche. Em 2017, esse número mais que dobrou, passaram a ser 32,7% das crianças de 0 a 3 anos. Isso é um avanço, mas também é limitado. A gente gostaria que fosse mais, porque ainda tem muita demanda de ampliação de creche, de garantia da creche como um direito. Não à toa, toda eleição, o que as mulheres estão querendo saber
é de creche, né? Esse é um aspecto fundamental. A demanda ainda é muito maior do que essa expansão que a gente conseguiu fazer nos governos do PT, mas que precisa avançar ainda mais. E também é importante a gente entender que o acesso à creche ele continua sendo marcado por desigualdades. Então, eu vou ressaltar aqui dois eixos de desigualdade. Um regional, se a gente olha, então, 2017, né, os dados de 2017, 32,7% das crianças de 0 a 3 anos na creche, em média, no Brasil. Esses dados são da PNAD, tá, do IBGE. Então, 32,7%. Se a gente olha para a região sul, esse percentual é 38%. Se a gente olha para a região norte, é 14,4%, né? Então, é menos da metade da média. Na região norte, o acesso de crianças de 0 a 3 anos à creche. E no nordeste, 27%. Um outro eixo de desigualdade é o eixo de renda. E aí, vou dar só um número para comparação. Se a gente olha para as famílias, né? Para as famílias, e aí olhando mais para as mulheres, a renda das famílias se a gente divide em 5, né? Em 5 quintis, as famílias mais ricas do quinto quintil, as famílias mais ricas, 54,3% das crianças de 0 a 3 anos estão na creche, enquanto nas famílias do primeiro quintil, de renda mais baixa, esse percentual era de 23,9%. Então, tem uma desigualdade aí persistente, por isso que o Brasil Carinhoso era uma política importante que incidia, inclusive, nessa desigualdade entre as famílias, entre as mulheres. Então, um eixo fundamental é a gente compreender as desigualdades no acesso à creche e a necessidade de expansão das vagas em creche, garantindo a qualidade, garantindo a jornada em tempo integral, etc. Alguns aspectos importantes, né, para a gente compreender a importância da creche. E essa mudança, né, da creche não só como um lugar, esse estigma que tinha, né, como um depósito de crianças. Acho que é importante reconhecer a creche como um espaço de socialização das crianças, um espaço em que as práticas integradas, né, e que são indissociáveis entre cuidar e educar, que são as práticas das professoras de creche, elas contribuem para desenvolver habilidades e capacidades das crianças, habilidades e capacidades para a vida comum e para a autonomia, né, das próprias crianças. Tem a ver também com o direito à alimentação, e aí com toda a nossa discussão, a gente já falou sobre isso na aula passada, sobre a segurança alimentar, a importância da alimentação escolar para a segurança alimentar. As creches são espaços onde o brincar ele tem um sentido de desenvolvimento dessas habilidades e capacidades para a vida comum. As creches são espaços seguros, onde as crianças podem ter mais espaço para crescer e para aprender autonomia, né? Acho que a dimensão do espaço da creche é fundamental, e inclusive tem a ver com a discussão que a gente faz sobre a qualidade da creche, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, quando a gente vê as creches que são públicas diretas, elas são creches, e as indiretas também, onde a gestão é terceirizada, mais o lugar da creche, o espaço físico é público, né? São espaços com mais área de brincar, com mais área verde, com mais espaço de circulação de ar, enfim, é um espaço bem melhor do que algumas creches, inclusive conveniadas, que são lugares apertados, sem luz direta, né, só com luz artificial, todas essas questões. Bom, então, trazendo essa dimensão também de que, olhando para as práticas da creche, tem essa dimensão importante, que é a indissociabilidade entre o educar e cuidar. Isso é um aspecto importante da gente ter em mente, porque a gente está falando sobre política de cuidado, e especialmente numa política que está alocada e que a gente precisa lutar para que continue sendo parte da política de educação. E aí tem toda uma conversa, um acúmulo das professoras e dos movimentos de educação infantil também, sobre essa indissociabilidade entre o educar e cuidar. As professoras falam bastante isso, quando não tem como você separar. Quando você está cuidando de uma criança, numa coisa mais
vista como cuidado direto, trocando fralda, você está educando também. Você pode falar com aquela criança sobre a relação com o corpo, por exemplo. Quando você está educando, você também está cuidando. Elas sempre falam isso, né? Que é impossível separar dissociar. Avançando para a terceira parte, que eu queria trazer um pouquinho alguns desafios e riscos, né? Que a gente enfrenta na nossa luta pelo direito à creche, pensando na necessidade de expandir esse direito. Eu queria falar um pouquinho sobre a necessidade da gente ter em mente que o desafio é a expansão do direito à creche, mas essa perspectiva de expansão com qualidade, com investimento e com a garantia dos direitos e condições de trabalho para as professoras, para as trabalhadoras de educação. Vinculado também com essa perspectiva de expansão da rede pública de creches com jornada integral. Acho que isso é o horizonte que nós temos, né? E aí, que esse desafio que nós temos, ele enfrenta alguns riscos que estão relacionados com a lógica neoliberal na política e com tendências de privatização que podem aparecer de diferentes formas. As tendências de privatização, elas podem ser ocultas pela terceirização, então, pela contratação de organizações privadas para ofertar vagas em creches consideradas parte da oferta pública, né? Isso tem a ver com o conveniamento. O problema do conveniamento, a gente pode conversar também mais sobre isso, e aí cada município tem realidades bem específicas, né? Uma coisa são as prefeituras que conseguem ter uma coordenação, inclusive, da qualidade da creche conveniada, mas a gente vê bastante, assim, como que muitas vezes o conveniamento e a terceirização, ela se sustenta numa redução de condições de trabalho das professoras, né? Então, as jornadas são maiores, o salário é menor. Isso é um fato, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Onde a maior parte da oferta pública de creches é hoje conveniada. E nas creches conveniadas, as professoras trabalham uma jornada maior e recebem menos, só para dar um exemplo concreto. Então, esse tema da terceirização como uma tendência oculta de privatização, ela é importante. A outra tem a ver com uma lógica de voucherização, né? Essa onda de voucher para creche. Isso que na pandemia também veio com tudo, né? E que o governo Bolsonaro conseguiu colocar aí como um dos penduricalhos do Auxílio Brasil. Qual que é a lógica do voucher? A lógica do voucher é o seguinte: se uma pessoa, no caso beneficiária do Auxílio Brasil, não conseguiu colocar, não conseguiu vaga para o seu filho numa creche da rede municipal, tem um complemento, que é o voucher, que é para pagar a vaga numa creche privada, né? Esse complemento que iria direto para essa creche privada. E o que isso significa concretamente? Significa a desresponsabilização do Estado em investir na ampliação da rede municipal, da rede pública, né? Inclusive, se a gente olha os valores propostos, essa é a perspectiva. Isso que o governo Bolsonaro coloca no Auxílio Brasil, em vários lugares as prefeituras tentaram aprovar, especialmente, inclusive, durante a pandemia, uma forma do dinheiro público ir para o setor privado, sem garantir o direito, necessariamente, à qualidade das creches e as condições de trabalho. E outro risco que vira e mexe aparece, não é um risco novo, ele é bem antigo, é que, diante da falta de vagas, se propõem alternativas de regulamentação dessa figura que é comumente chamada de mãe crecheira, e que é algo que a gente vê, e daí, de novo, vou citar São Paulo, que é onde eu pesquisei, onde eu conheço bem, que são essas mulheres que, na vizinhança,
tomam conta das crianças em idade de creche ou, enfim, até 12 anos, mas que basicamente são mulheres que ficam com as crianças nas suas casas, às vezes casas inclusive muito pequenas, claro, como toda, enfim, não preciso nem dar muitos detalhes sobre isso, mas a questão é que isso já existe, né? A gente vê nas periferias principalmente, mulheres que cuidam das crianças das vizinhas quando não tem vaga em creche ou quando o tempo da creche não é compatível com o cotidiano de trabalho das mães. Então, inclusive, tem uma interdependência, né, entre o acesso à creche pública, inclusive, com essa situação das mulheres que cuidam nas suas casas das crianças, das filhas das vizinhas, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, que a média de transporte é 2h30, né, diárias para ir voltar do trabalho, é muito comum que as mulheres saiam de casa 5 horas da manhã, deixam a criança na vizinha, a criança fica na vizinha até a hora de ir para a creche, a vizinha leva para a creche, depois busca na creche, depois que a mãe volta, que pega a criança na casa da vizinha, né? E aí a questão, o risco é justamente isso, a tentativa de institucionalizar essa figura sem garantia de direitos, nem para as mulheres, nem para as crianças, né? E desresponsabilizando novamente o Estado de garantir a expansão do direito à creche na rede pública. Então, esse é um aspecto bem importante da gente chamar atenção, porque vira e mexe, essa é a proposta que aparece e a gente justamente precisa ter essa outra perspectiva de afirmar o direito à creche como parte da educação básica, com esse acúmulo do sentido, do significado da creche, da importância da creche para o desenvolvimento das crianças, essa estabilidade da gente, de ter para as mulheres condições para buscar autonomia econômica, né, tendo essa perspectiva de que a criança está bem, está sendo cuidada, está sendo educada num espaço seguro, com alimentação e etc., né? Então, e também essa perspectiva da jornada integral como algo que talvez seja um dos fatores que ajude a gente mais a pensar nessa relação da creche como um direito das mulheres e das crianças também ao mesmo tempo. É claro que existem vários desafios e que, quando a gente olha, por exemplo, esse risco de institucionalização da figura da mãe crecheira, muita gente pode perguntar, bom, mas já que isso já existe, né, não é melhor, então, regulamentar? E a questão, queria voltar, para concluir, voltar no que a gente falou nas aulas anteriores, que é justamente quando você coloca o cuidado no centro da política, você mexe com muita coisa. Então, a gente falou, por exemplo, que se o cuidado está no centro da política, as políticas de emprego, de trabalho, de organização da cidade, de distribuição socioespacial, né, da cidade, também precisa mudar, né? Assim, não é a vida que a gente quer viver essa de que as pessoas passam 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, para ir voltar do trabalho no transporte, né? Então, são muitas coisas que precisam mudar junto, assim, quando a gente pensa na centralidade do cuidado na política, né? Para que a gente tenha, nós, as mulheres, classe trabalhadora, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Para que a gente possa ter mais tempo, inclusive, com as pessoas queridas, mais tempo livre, mais tempo para viver a nossa vida e não só ficar atrás de trabalho, trabalhando, etc. Bom, isso, passei do meu tempo, desculpa, esse assunto me empolga, e eu vejo vocês na próxima aula, que é a nossa última. Até! Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos tratar da reforma trabalhista e a diminuição dos direitos das mulheres. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre por que foi feita a reforma trabalhista no Brasil em 2017. Bom,
no contexto ali do governo Temer. A justificativa era de que a economia precisava recuperar empregos, investimentos, e a economia precisava voltar a crescer. E que os custos de contratação no Brasil eram muito elevados e que isso inibia a contratação, inibia inclusive a contratação por meio da formalização. Que os investidores não se sentiam atraídos pelo Brasil porque os trabalhadores tinham excesso de direitos. E que a reforma trabalhista aproximaria os trabalhadores formais dos trabalhadores informais, na medida em que, ao flexibilizar direitos, traria para dentro de uma tela de proteção social aqueles trabalhadores que estavam na informalidade e que os empregadores, justamente penalizados pelo excesso de direitos, eram forçados a gerar empregos informais porque não tinham condições de garantir que os seus trabalhadores pudessem ter carteira de trabalho assinado com todos os direitos reconhecidos pela CLT. Muito bem, desde 2017, a reforma ela alterou várias regras para a contratação do trabalho, a organização do tempo do trabalho, e também teve implicações sobre a sustentação financeira dos sindicatos e acesso à justiça do trabalho. Trata-se de uma reforma muito ampla, nunca vista no Brasil, embora já nos anos 90 tivessem ocorrido várias mudanças no sentido de flexibilizar os direitos do trabalho, mas não com a magnitude da reforma trabalhista de 2017. A reforma não gerou empregos, tinha uma promessa de que nos primeiros anos se gerariam 10 milhões de postos de trabalho. Pelo contrário, ela, ao não gerar emprego, ela expandiu um pouco do emprego gerado para contratações precárias por meio de vínculos sem registro e o trabalho por conta própria. A leitura que se faz é de que, ao reduzir, ao fragilizar, por meio da reforma trabalhista, os sindicatos e a justiça do trabalho, abriu oportunidade para as empresas, para os empregadores, ampliarem as práticas ilegais, as práticas de contratação irregulares, porque estavam beneficiados justamente por redução dos instrumentos, das ferramentas, de fiscalização da própria Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do próprio Ministério do Trabalho. Na aula de hoje falamos sobre creches. Anote em sua agenda que amanhã iremos falar mais um pouco sobre as políticas de cuidado. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.